Olá, meu nome é Iracema Esteves, sou hematologista e transplantadora da Beneficência Portuguesa de São Paulo. O objetivo desse vídeo é mostrar mais 2 estudos que serão apresentados no Congresso ESH 2023. E esses 2 estudos, eles falarão sobre as toxicidades, as complicações agudas pós-transplante alogênico. Esse estudo fala sobre a transfecção de receptores de células T trabalhadas em laboratórios contra citomegalovírus, um vírus que frequentemente o transplantado de medula óssea adquire pós-transplante, principalmente aqueles submetidos a transplante alogênico haploidêntico. Essa tecnologia ela é bastante custosa, o seu custo é elevado, o processo é complexo e geralmente as taxas de sucesso elas são baixas. Então, aqui foi uma tentativa, um estudo fase 1, para mostrar a eficácia, a segurança desses linfócitos T, esses receptores de linfócitos T contra citomegalovírus, trabalhados em laboratórios, como uma terapia preemptiva de primeira linha em pacientes que submetem a transplante haploidêntico e manifestam o citomegalovírus. No caso, 6 pacientes foram acompanhados, eles usaram 1 a 3 doses de receptores de células T contra citomegalovírus trabalhadas em laboratório. A escalonação de dose foi realizada de 1 × 10 a terceira células por quilo de peso, até 5 × 10 a quinta de células T modificadas por quilo de peso. Esses receptores de células T foram estimulados in vitro. Essas células cresceram em laboratório, foram sequenciadas e um lentivírus fez toda essa modificação genética, de forma que, por engenharia genética, esses receptores foram modificados. E esses receptores são alvos diretos contra o citomegalovírus. 6 pacientes foram avaliados e acompanhados. Alguns deles, 2 deles precisaram tratar com o antiviral, porque somente o recebimento desses linfócitos T modificados não deram conta do tratamento, né? Ou seja, 2 pacientes tiveram que tratar ou com ganciclovir ou com foscarnet, mas mesmo assim o clearance citomegalovírus foi bastante rápido após o início do tratamento. Nos outros 4 pacientes, houve sucesso da terapêutica, não houve recidiva da infecção por citomegalovírus. A síndrome de liberação de citocina foi observada em 1 paciente dentre os 6, e segundo o trabalho foi em um grau leve. Febre ocorreu em 2 pacientes. Em um deles houve a expansão de célula T, e esses linfócitos T ainda foram observados algum tempo depois, tá? Então, o que a gente pode ver por esse estudo, na verdade, é um piloto, né, de tratamento preemptivo primeira linha, ou seja, receptores de linfócitos modificados no laboratório, pode predizer uma eficácia, uma segurança como primeira linha em pacientes com reativação de citomegalovírus pós-transplante haploidêntico. Um outro trabalho é bastante interessante, que é uma coisa que a gente pensa também muito na prática clínica, que é a síndrome de liberação de citocinas em pacientes submetidos a transplante haploidêntico. Hoje em dia a gente usa a plataforma de ciclofosfamida e a gente observa um grande número de pacientes com uma severidade de síndrome de liberação de citocina pós-infusão, pós a aloreatividade do enxerto. E esse estudo avalia esses pacientes que recebem células por sangue periférico, né, células colhidas por sangue periférico. E aqui a proposta é iniciar o imunossupressor mais precocemente. Ao invés da gente iniciar depois do D+5, no caso dos inibidores de calcinurina, a proposta desse estudo é iniciar no D+1, em pacientes que receberam as células por via periférica. Então, o micofenolato mofetil inicia no D+1 e o inibidor de calcinurina se inicia no D0. Eles avaliaram
pacientes desde janeiro de 2017 a março de 2023, num número de 110 pacientes portadores de leucemia. A mediana de idade foi de 42 anos. Os diagnósticos foram as leucemias agudas, síndrome mielodisplásicas, a leucemia mieloide crônica e outras. 60% dos pacientes tiveram uma doença de risco intermediário ou alto. O regime de condicionamento utilizado foi fludarabina, melfalano e radiação corporal total. E o mesmo esquema de busulfano também pode ter sido usado em alguns regimes e outros regimes com melfalano também. Todos os pacientes receberam, como eu havia dito, fonte de célula-tronco colhidas por aférese. A mediana de CD34 foi de 9,2 vezes 10 a sexta. E aqui os nossos resultados, desse estudo, mostrou que não teve nenhuma diferença estatística na enxertia neutrofílica e plaquetária, comparado com a casuística dos outros estudos. A mediana foi de 14,5 dias. A síndrome de liberação de citocina ocorreu em 50 de 110 pacientes. A incidência de doença do enxerto aguda grau 2 a 4 foi de 25% e grau 3 a 4 foi de 8%. E a mortalidade não relacionada ao transplante em 1 ano, excluindo 4 casos que morreram de Covid, foi de 15%. Depois dessa mediana de follow-up de 15 meses, os 36 meses para o restante dos grupos foi de 58%. O que a gente pode dizer aqui por esse abstract é que a administração precoce de ciclosporina e micofenolato no D0 e D+1, respectivamente, permitiu o uso de células de sangue periférico com uma segurança maior nessa plataforma de transplante haploidêntico. E isso diminuiu, o que foi observado é que eles diminuíram a taxa de incidência de liberação de citocina severa, tá? E esse esquema também não aumentou o risco de doença do enxerto contra hospedeira aguda, atingindo uma sobrevida global satisfatória. Então, esse estudo foi útil para nos informar que é seguro e é factível você iniciar a imunossupressão mais precocemente. Habitualmente, na prática clínica, a gente inicia no D+5. Então, por esse estudo, é mais seguro até iniciar no D0 e D+1, para diminuir a síndrome de liberação de citocina que a gente vê tanto nessa plataforma de transplante haploidêntico. Esse próximo trabalho é o itacitinib para prevenção de doença do enxerto contra hospedeiro e liberação de citocina em transplante haploidêntico. Vai ser uma apresentação oral. Itacitinib é o inibidor de JAK1. Atualmente na prática clínica a gente usa o inibidor de JAK2, que é o ruxolitinib, e a gente está procurando terapêuticas menos tóxicas para os nossos pacientes, porque a doença do enxerto contra hospedeiro agudo, ela pode variar de 20% até 45%, 50% nos pacientes. E isso traz um índice de morbimortalidade muito alto. Por outro lado, a síndrome de liberação de citocina também pode ocorrer até 15% dos pacientes que recebem um enxerto por haploidêntico. E a sobrevida global, às vezes, está entre 25% a 30% em 1 ano, com uma mortalidade não relacionada bastante elevada. A gente sabe que interleucina 6 e interferon gama são os mediadores tanto para a GVHD quanto liberação de citocina. E a inibição de JAK1, que é uma via inflamatória, é importante também para impedir essa liberação de citocinas. Então, o itacitinib pode prevenir algumas dessas toxicidades sem alterar as taxas de enxertia. Na metodologia, eles testaram essa medicação em pacientes com leucemia aguda, SMD, LLA e linfoma não Hodgkin em remissão para pacientes que foram tratados com haploidêntico pela plataforma Haplo, bastante conhecida, em que a gente usa ciclofosfamida pós-transplante como imunossupressão. O itacitinib foi usado na dose de 200 mg por dia no D-3 até o D+100 para os primeiros 20 pacientes.
Mas depois eles expandiram esse estudo e passaram a usar nos 180 dias subsequentes à infusão do enxerto. E assim eles foram desmamando o inibidor de JAK1. O regime de condicionamento utilizado foi tanto mieloablativo quanto toxicidade reduzida, profilaxia para doença do enxerto, micofenolato, tacrolimus e ciclofosfamida pós-transplante. E aqui a gente observa os resultados, né? A mediana de follow-up foi de 453 dias, mediana de idade 60 anos, não teve nenhum caso de falha de enxertia primária, a incidência acumulativa de recidiva no primeiro ano foi de 10% e nos 2 anos foram de 14%, ou seja, muito parecido com o que a gente tem na literatura. E em pacientes que sobreviveram sem recidiva até o D+100, a incidência acumulativa no primeiro ano de GVHD moderado ou severo crônico foi de 5%, também compatível com a literatura. Eles também analisaram, né, essas células mononucleares no sangue periférico dos pacientes no D+28, D+60 e D+100, e eles viram um número diminuído de CD4 e CD8 no sangue desses pacientes, e um número baixo também de CD4, CD8, e um alto número de monócitos e células dendríticas. Houve uma expansão também no setor de células T, uma diminuição de LAG3 e PD1. Isso provavelmente também tem um desfecho aí na doença do enxerto contra hospedeiro, tanto agudo quanto crônica. E aqui a gente vê que não houve nenhum caso de grau 3, grau 4 de GVHD agudo. Em 100 dias, o índice de GVHD agudo foi 17,3%. Em D180 foi de 20% e no primeiro ano de 20,5%. No segundo gráfico, a gente vê a sobrevida global em 180 dias de 87% e no primeiro ano de 80%. Então, assim, foi uma medicação segura e eficaz para pacientes transplantados alogênicos com baixas taxas de VHD agudo e crônico, com baixas taxas de recidiva também e pouca mortalidade pós-transplante. Não foi visto liberação de citocina nesse estudo, e nenhuma terapia anti-interleucina 6 ou corticoide foi usado, isso é importante dizer. A adição de JAK2, a adição de JAK1 nessa plataforma de transplante, ela foi encorajada através desse estudo, porque a gente não viu nenhuma falha de enxertia. E outra coisa que é um caso à parte, a reconstituição imune dessas células do sistema imunológico dos pacientes que usaram o itacitinib. Então, isso em estudos futuros, eles precisam de um follow-up maior para ver o que acontece com esse sistema imunológico após o recebimento dessa droga anti-JAK1. Então, esses foram os trabalhos apresentados, foi somente um spoiler, e espero vocês no ASH 2023.